O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, retoma nesta segunda-feira as reuniões com a equipe econômica e comercial do governo para tratar de tarifaço, dos Estados Unidos. O grupo está trabalhando para finalizar o plano de contingência para proteger os setores do agro brasileiro e da indústria, da tarifa de 50%, que está prevista para começar na próxima quarta-feira. Sobre esse tema, a gente conversa agora ao vivo com o Vitélio Brussolin, que é professor de Relações Internacionais na UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Bom dia, Vitélio, grande amigo, mais uma vez de volta aqui no AgroNotícias. Obrigado pela disponibilidade. Bom dia, Bruno. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Vitélio, a expectativa dessa semana é para uma possível conversa entre Lula e Donald Trump, Lula reconheceu a necessidade de cautela nessa negociação do tarifaço com Trump. É um bom caminho, já que estamos aí numa relação diplomática, não tão azeitada entre Brasil e Estados Unidos? Bruno, é o único caminho. Nós temos relações diplomáticas com os Estados Unidos há 201 anos. Não é possível que, porque os dois presidentes, o presidente Trump e o presidente Lula, tenham visões ideológicas diferentes, nós não conversaríamos nesse momento. Na verdade, esse diálogo deveria ter começado muito antes. Já era esperado que haveria uma falta de encontro, para falar por baixo, entre os dois presidentes, porque na campanha eleitoral dos Estados Unidos no ano passado, o presidente Lula, que já era presidente do Brasil na época, fez campanha para Kamala Harris, pediu voto para ela, chegou a dizer Deus queira que a Kamala vença, falou isso em entrevistas em canais e noticiários internacionais, chegou a chamar o Trump de nazismo e fascismo com outra face, então era evidente que os dois presidentes não teriam uma boa relação pessoal. Agora, o que acontece? Os presidentes são chefes de Estado, eles representam os seus países. É do interesse nacional do Brasil ter conversa com os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial e o país estrangeiro que mais investe no Brasil. E é do interesse dos Estados Unidos ter conversa com o Brasil também. Então, embora os dois presidentes tenham uma visão personalista das relações internacionais, tragam para si o Itamaraty e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o responsável pelas relações internacionais, deixem de lado as diplomacias de carreira dos seus países, os dois têm que conversar. É obrigação dos chefes de Estado desses dois países conversar, Bruno. Na hora de deixar essas ideologias de lado, essas questões pessoais e pensar na soberania dos países, É isso que está faltando, essa conversa, esse empurrão de os dois lados deixarem, então, essas ideologias para que a gente consiga, então, chegar num diálogo, porque isso vai caminhando por uma situação que vai colocando diversos setores numa fogueira. São diversos setores que acabam sendo prejudicados com tudo isso. A gente precisa olhar para esses setores. Tem muita coisa em jogo para além de disputas pessoais e ideológicas. Exatamente isso. Os presidentes dos países são servidores públicos. Eles têm que cumprir o seu papel, sua obrigação. Não pode levar isso para o lado pessoal. Agora, o presidente Lula afirmou no início desse ano, em uma viagem à Ásia, que se precisasse, ele ligaria para o Trump, que não tinha nada para falar com o Trump. Claro que tem coisa para falar com o Trump. Interessa uma relação de mais de 40 bilhões de dólares para o Brasil e de 47 bilhões de dólares para os Estados Unidos. É muito significativo, como você falou. Representa setores, representa empregos, representa economia. Então, e agora o presidente do Brasil teme que, se encontrar o Trump pessoalmente, vai ser tratado como foi tratado o Zelensky no início desse ano na Casa Branca, o Ramaphosa da África do Sul. Mas então liga para o Trump. Não precisa ir lá na Casa Branca, encontrar pessoalmente se não quer ter um embate que pode inclusive piorar as relações entre os dois países. Mas um telefonema, por que não? Não é isso, Bruno? Afinal de contas, foi sempre o que o atual presidente do Brasil defendeu, o diálogo. Isso é muito importante. O ministro da Fazenda, Vitélio Fernando Haddad, deve se reunir virtualmente nos próximos dias aí com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. É uma tentativa aí de manter esse diálogo aberto, e preparar um caminho para essa eventual conversa entre Lula e Trump. A gente está vendo aí o governo tentando, encontrar, como você disse, não precisa ir lá nos Estados Unidos, basta um telefonema. Então, assim, o governo aqui está tentando preparar o terreno para que essa conversa aconteça,
para de fato o Lula não se sentir de alguma forma desrespeitado, destratado por Trump, né? É isso que a gente tem falado. Não adianta, né, fazer nada se não houver diálogo. Exatamente. Agora está o Haddad conversando com o Scott Bessent, né, que você falou. Tem havido conversas também com o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, e recentemente, na semana passada, pela primeira vez, o nosso chanceler, o Mauro Vieira, conversou, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, é o chanceler dos Estados Unidos. E é importante que a gente observe o pensamento do Marco Rubio, Bruno, porque o Marco Rubio ele é um imigrante cubano, é da primeira geração de imigrantes cubanos nos Estados Unidos. Ele culpa o regime cubano e culpa o comunismo pelo que essa família passou. Seus pais tiveram subempregos nos Estados Unidos, a mãe fazia serviço de limpeza, o pai trabalhava como bartender, e ele culpa o regime comunista de Cuba por isso e tem uma visão muito ruim do atual governo do Brasil, que ele mesmo já afirmou, é um governo alinhado, segundo a visão dele de novo, a uma esquerda mais extrema, Bruno. Então, veja que a possibilidade do Trump atender o telefone surgiu depois que o nosso chanceler, o Mauro Vieira, conversou com o Marco Rubio pela primeira vez, Bruno. A gente está vivendo uma situação que, quando a gente olha, talvez tenha demorado o governo ter tomado essa atitude de tentar conversar, colocou de fato essas relações pessoais e ideológicas na frente, isso acaba de alguma forma fazendo com que tudo isso que a gente está vivendo, né, prorroga taxa, tira setores, isso acaba mexendo muito na nossa economia, né? Ficou aí os setores todo preocupado, pode ter falta de emprego, setor que vai deixar a safra no pé, então tudo isso, né, coloca uma situação muito complicada, né? Deixa todo mundo sem saber o que fazer e esses olhos vendados, né, acaba causando diversos prejuízos. A gente teve um avanço, um pequeno avanço, mas ainda está longe do que deveria ser, né? Aquilo que a gente volta a falar, o diálogo, faltou essa conversa, faltou chamar, sentar, porque é aquilo que você falou, os presidentes são chefes de Estado, são servidores públicos e precisam desse caminho, porque senão a gente vai acabar se isolando dessas situações e colocando situações pessoais e ideológicas na frente que não resolve nada. Mas não é verdade? A China conversa com os Estados Unidos, não é? E o que acontece? O Brasil ficou com a tarifa mais alta do mundo. Não tem justificativa para isso. 36% das nossas exportações para os Estados Unidos ficaram com 50% de tarifas. E por que isso? O Brasil tem um déficit com os Estados Unidos. 44% ficaram com a tarifa de 10%. E 20% dos nossos produtos ficaram com aquela tarifa de 25% a 50%, que são o aço, o alumínio, por exemplo, agora o cobre também. É claro que tem responsabilidade aqui dos três lados, né? Tem responsabilidade do governo Trump, que está impondo essas tarifas ao mundo inteiro, mas sobretudo ao Brasil, que é o que está com a maior carga nesse momento, do governo Lula, que não buscou o diálogo, que fez campanha para uma candidata, ou seja, interferência em assuntos internos do outro país. A nossa Constituição, no artigo 4º, veda que haja interferência nos assuntos internos. E da família Bolsonaro, que foi lá nos Estados Unidos fazer uma campanha pela anistia, pensando mais na família Bolsonaro do que no Brasil. Os três lados têm responsabilidade aqui. Então a questão agora é pé no chão, é pragmatismo. As relações diplomáticas, elas são pautadas pelo pragmatismo. Não adianta ficar fazendo discurso político. Ontem, por exemplo, o presidente Lula fez um discurso, defendeu de novo a substituição do dólar por moedas locais. A quem interessa isso? Ninguém no mundo está falando nisso. Nem a Rússia, nem a China. Só o presidente do Brasil está falando isso. A quem interessa esse discurso nesse momento, Bruno? É complicado, bastante complicado. Vitelli, agora falando de uma forma geral, esse tom dos Estados Unidos em relação a essa política externa, né, especificamente do tarifaço, impõe tarifa, volta atrás e fica fazendo essa situação toda, isso de alguma forma causa esse distanciamento entre as nações, isso parece ser um tom do governo que vai se perpetuar nesse governo Trump até o final, porque o tarifaço é uma forma que ele tem de poder causar tudo isso. Outras situações, outras demandas precisa do Congresso. Então, assim, a forma com que ele tem, né, ele de forma monocrática, vamos dizer assim,
mexer no tarifácio e fazer essa bagunça toda. E o que a gente está vendo é que isso deve se perpetuar pelo menos até o fim do governo Trump, né? Existe uma discussão, Bruno, sobre quando os Estados Unidos vão começar a sentir o efeito inflacionário dessa política, porque as empresas fizeram estoque de produtos quando o Trump venceu as eleições, porque todo mundo já esperava esse tarifaço. Ele chegou a dizer que a palavra favorita dele é tarifa. Então, ele já tinha feito isso no primeiro mandato, ele fez uma guerra comercial com a China, com a União Europeia, com o Canadá, com o México, todo mundo se preparou, então fez estoques. E por conta desses estoques, os efeitos inflacionários para a população ainda são poucos. Mas eles começam a ser sentidos agora, né? As tarifas entram em vigor e os estoques estão acabando. Agora, existe uma discussão também sobre se o governo Trump vai conseguir sustentar isso até depois das eleições de meio de mandato, de midterm, que são em novembro do ano que vem, porque pode ser que o governo perca ou a Câmara ou o Senado, provavelmente a Câmara, naquelas eleições. Nessas eleições é renovado toda a Câmara e 2/3 do Senado. Então, é possível que haja um desequilíbrio na sustentação do governo e que ele comece a perder terreno. Isso aconteceu no primeiro mandato dele, vocês devem lembrar que ele falava muito da Nancy Pelosi, que era a speaker, né? Era como se fosse a presidente da Câmara dos Deputados, Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, e aí eu vou finalizar com isso, alguns acordos foram muito celebrados nos Estados Unidos. Esse acordo com a União Europeia, por exemplo, os Estados Unidos conseguiram 15% de tarifas da União Europeia, 30% do comércio mundial, 1,7 trilhão de dólares, é imenso o comércio entre os dois. Conseguiu ainda que a União Europeia se comprometa a comprar 750 bilhões de dólares em gás natural dos Estados Unidos, substituindo completamente a Rússia, o que resta ainda das importações da Rússia, e mais 600 bilhões de dólares em investimento nos Estados Unidos, inclusive na indústria de defesa. Então, isso tem sido muito celebrado nos Estados Unidos, apesar do possível efeito inflacionário de outros acordos, Bruno. Muito bem, Vitelli. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar com a gente aqui no AgroMais. Um excelente dia para você e até a próxima. Obrigado, Bruno. Boa semana a todos.